Oi meninas, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje a gente está fazendo uma live diferente, nosso horário também é diferente. A gente está fazendo parte desse projeto aí da Santa Fé, em casa com a Santa Fé. Eu vou ficar olhando para o ladinho de vez em quando para pegar os comentários de vocês. Me digam aí se a internet tá legal, se o áudio tá legal. Eu divulguei para vocês que a gente ia fazer uma aula diferente, então hoje eu não tenho a peça para mostrar, a gente vai fazer a peça juntos e eu vou mostrar para vocês como que eu faria essa peça desde o começo. E aí vocês me digam se o áudio tá bom, se tá legal, se vocês estão me ouvindo, pra gente começar. Essa aula que a gente vai fazer é uma aula direcionada para os iniciantes, então assim, tudo que eu colocar aqui provavelmente muitas das meninas já vão saber, né? Mas a gente vai fazer como se fosse pela Arte em Feltros, tá? Nós criando uma peça. E aí eu vou partilhar aqui com vocês como que eu faria essa peça. Não tá aparecendo aqui pra mim. Tá no grande. Agora apareceu. O que a gente vai aprender, Ana Luísa? Tudo bem? Tá me ouvindo direitinho? Me coloquem aí se o áudio tá bom. A gente mudou de lugar. Não sei se vocês conseguiram notar aí, a gente tá num lugar diferente, mas também é aqui no ateliê. A gente montou um espacinho para que a gente possa fazer as nossas lives com uma internet melhor. Aí vocês me digam aí como que tá o sinal para que a gente possa começar. Vamos ver aqui se aparece para mim. Vou deixar aqui aberto para eu conseguir acompanhar vocês. Vamos ver aqui, esperar um pouquinho, tá, meninas? Tá chegando aí pra ti os comentários? Pra mim aqui não tá aparecendo. Só um pouquinho, deixa eu abrir os comentários aqui pra gente conseguir acompanhar. Cantinho clean, eu só consegui ver o comentário da Ana Luísa. Peraí, deixa eu atualizar aqui a página pra gente fazer junto. Senão eu não consigo acompanhar vocês, não tem como, né? Peraí, deixa eu atualizar. Ah, Vera Leivas, Luciana, Dariolane, Kênia. Oi Ju, tudo bem? A Julieide, Roberta, Luciana, Rosane, agora abriu. A Ana Luísa, a Carininha, o Marcos, a Adriana, Cá. Tudo bem, meninas? Agora eu consigo acompanhar vocês. Sem acompanhar não dá não. Agora tô ouvindo. Tá tudo bem aí, Renatinha? O som tá bom? Oi Zoé, tudo bem? As meninas aí que fazem as lives com a gente. Oi Clélia, tudo bem? Então assim, eu não sei se já estava todo mundo aqui, né? Mas vamos repetir. Então hoje a gente está participando do projeto Em Casa com a Santa Fé. E a proposta que o Luciano fez e que eu adorei e vou trazer para vocês hoje é ensinar para vocês como que a Arte em Feltros criaria uma peça do zero. Né? Então assim, como se a Arte em Feltros fosse a iniciante e estivesse criando uma peça do zero. É isso que eu vou trazer para vocês hoje. A peça ela vai ser uma peça simples, só que eu vou mostrar para vocês como que eu criaria uma peça fazendo o uso de imagem do Pinterest, que seria o que a gente usa ali para nos inspirar, para tirar ideias. Todo mundo usa,
né? Então a gente olha os trabalhos das meninas, dos artesãos tanto do Brasil quanto de fora, e aí a gente vai se encantando com cada coisa nova que vai aparecendo e a gente vai se inspirando naquilo. Então, tudo bem, Sandra, Osana, Lucimari? Então assim, a nossa live hoje vai ser uma live diferente, eu não vou trazer para vocês uma peça pronta, até porque vocês vão montar a peça junto comigo, tá? Então vamos lá. Quando a gente vai começar no feltro, muitas pessoas ficam perdidas, como eu também fiquei perdida quando eu comecei. Eu não sabia que linha usar, eu não sabia que agulha usar, eu não sabia que tipo de cola, eu tinha o feltro e eu queria fazer alguma coisa. Então, como que a gente vai fazer essa live? A gente vai fazer como se fosse um aulão para iniciantes. Tá? Eu trouxe aqui alguns produtos para mostrar para vocês, eu acredito que muitas de vocês já conheçam, e aí, conforme vai andando a live, a gente vai montando essa peça diferente, tá? Mas, digo para vocês que é uma peça simples, só que criada desde o zero. Então, o que vai acontecer? Tudo bem, Elizabeth? Então, o que vai acontecer? A gente vai começar do zero, tá? Como que vocês encontrariam uma imagem ou como que vocês teriam uma ideia? Eu tive uma ideia de fazer um enfeite para aquele cantinho do café que as meninas tanto gostam. E como eu sou apaixonada por cachorro, eu amo demais cachorro, então eu peguei uma imagem do Pinterest de um cachorrinho ali no Free Pick, que são imagens gratuitas. Eu peguei uma imagem de um cachorrinho e aquele cachorrinho a gente vai transformar num enfeite para a gente colocar ali em cima do nosso espacinho do café, que é o cantinho do café. Então, como que eu vou fazer isso desde o começo? Eu trouxe aqui, ó, uma parte já montada, tá? Já tem aqui uma plaquinha, né, que a gente vai tirar tudo simples do que a gente tem no nosso dia a dia, que é o Word, é o Pinterest, é aquele copia-cola, super básico, mas que é uma coisa que a gente consegue transformar numa peça legal, numa peça bonita e numa peça super vendável. Então é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Quando a gente começa no feltro, a gente fica se perguntando que linha usar, que agulha usar. Eu aqui no ateliê, eu comecei utilizando a linha pesponto, que é aquela linha mais grossa, que eu não sei se todas as meninas conhecem, mas eu trouxe aqui para mostrar, tá? Algumas marcas, eu acredito que quase todas ou todas, elas diferenciam a cor do carretel da linha comum para a linha pesponto. Então essa linha aqui é a linha pesponto, ela é uma linha mais grossa que a linha comum, que a gente utiliza para costurar a máquina, tá? E ela tem diversas cores. A linha que nós utilizamos aqui, quando eu comecei eu utilizava pesponto. Só que depois eu fui me aprimorando, eu fui estudando, fui conhecendo outras artesãs, fui conhecendo outros trabalhos e a gente vai querendo sempre fazer uma coisa mais legal, mais bonita, mais delicada. E aí eu passei para a linha de costura, que é aquela linha comum que a gente encontra nos armarinhos, que é a linha 100% poliéster, né? E ela vem tanto no carretel grande quanto no carretel pequeno, tá? Então vocês podem encontrar dos dois tamanhos. Quando eu comecei no feltro, eu não comprava do carretel grande. Por quê? Porque eu não tinha muita encomenda, porque eu não tinha muitas ideias assim de que caminho que eu ia seguir, de que nicho que eu ia seguir. Então eu falei assim, eu vou primeiro investir em coisas, em materiais que eu possa trabalhar, mas materiais mais baratos, né? Então o que eu fiz? Eu comprava linha pesponto de carretel pequeno. Se eu não me engano, eu acredito que tenha também a pesponto em carretel maior, só que quando eu comprava lá em Salvador, eu sentia a diferença de que a pesponto do carretel maior, ele não era tão grossa quanto essa, ela era mais fina. E a linha do carretel menor também seria 100% poliéster, então eu comecei usando essa e depois passei para utilizar essa. Quando a gente começa no feltro,
Muitas pessoas não têm valores para investir, não têm valores muito altos para sair comprando muito material, até porque a gente não sabe se a gente vai seguir naquele rumo. Muitas pessoas começam a fazer por hobby, muitas pessoas começam a fazer por um lazer, ou então por uma terapia, ou até mesmo para conhecer aquele tipo de material. Então, o que eu recomendaria? Comprar sempre materiais que a gente vai utilizar naquele trabalho que a gente se propôs a fazer. Então, se eu vou fazer uma peça rosa, se eu vou fazer um coração, se eu vou fazer um chaveirinho que vai 2, 3 cores, comprar somente aquilo que a gente precisa, tá? Para que vocês possam ali sentir o material, ver se vocês vão gostar, ver se é aquilo mesmo que vocês querem para depois investir numa coisa maior. Então, o que eu comecei? Eu comecei comprando as linhas pequenas. Hoje em dia, a gente já usa os carretéis maiores, né? Que são os carretéis grandes que têm aí uma durabilidade muito grande por ter muita linha. E aí você acaba tendo um custo menor, né? Então, a linha que a gente sempre utiliza hoje é a linha 100% poliéster. Tem outros tipos de linha também, tá? Que são as linhas pipa. Tem outra linha que ela é uma linha mais grossa, que eu gosto muito, que é do trabalho da Roberta Rinaldi. Ela utiliza essas linhas mais grossas, que seria a linha Cleia, né? Para que a gente possa usar com outro tipo de agulha. E eu utilizo a agulha número 7, 8 ou 9 hoje em dia, sempre utilizando a linha de costura, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou determinar a imagem que eu quero seguir, a figura que eu achei na internet ou que eu quero muito fazer, tá? Então, a gente vai seguir nessa linha do cachorrinho, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu Pinterest. Eu vou pedir para o Rodrigo me dar o meu celular ali, porque é nele que a gente está filmando, para poder mostrar para vocês, tá? Para a gente fazer desde o basicão ali, como que a gente faria aqui. Ó, o que eu vou fazer aqui? Eu vou começar na imagem do Pinterest, tá? Então, vim aqui no Pinterest, achei esse cachorrinho, vai ter aqui a opção da gente escolher o que a gente quer, fazer uma pesquisa. Eu escolhi esse cachorrinho porque ele é uma imagem simples, que a gente consegue tirar um molde bem rápido e bem simples, sem muita dificuldade. Então, quem é iniciante gosta muito de achar as suas próprias imagens e tem aquela grande dúvida, como que eu vou fazer para tirar o meu molde? Então, isso que a gente vai fazer aqui é uma peça que ela é chapada, né? Ela é uma peça que ela não é 3D nem 2D, ela é uma peça que vai para uma aplicação como se fosse num enfeite de porta e também não vai ter enchimento, tá? A gente vai trabalhar somente com o feltro. Então, eu venho aqui na minha imagem do meu Free Pick, né, do Pinterest, vou copiar essa imagem com o meu botão direito e vou vir para o Word. Quando eu venho para o Word, eu colo essa imagem aqui, Ctrl o dedo, né, o direito, o botão direito, e colo essa imagem aqui. Normalmente, a imagem não vem do tamanho ideal, ela sempre vem com uma sobrinha a mais aqui. Como que eu vou medir essa imagem? Eu quero uma imagem de 15 centímetros, então eu tenho que tirar primeiro tudo que tem de sobra branca que fica ao lado, tanto em cima quanto embaixo. O principal seria em cima e embaixo, tá? Aos lados, assim, as laterais, vai depender muito do projeto que você vai estar fazendo. Então, aqui eu vou tirar o branco de cima, então eu vou puxar bem rente aqui ao cachorrinho a minha linha, embaixo e em cima. Como que eu vou fazer isso? Eu vou clicar com o botão direito e venho em cortar. Clico em cortar, ele vai abrir a imagem assim, ó, escura e com essas marcações nos cantos. Eu vou puxar ela para onde eu quiser, ó, tá? Puxo ela onde eu quiser e aí o que eu vou fazer? Eu vou dar um Enter. Quando eu dou um Enter no meu teclado, ele já corta essa imagem da forma que eu quero. Cortei essa imagem, então eu já tenho ela aqui e agora eu vou colocar ela no tamanho que eu preciso. Eu vou colocar o botão direito de novo, clico no botão direito e coloco tamanho e posição.
ela vai me mostrar aqui qual que é o tamanho da minha imagem. Então, às vezes você tem dúvida que você quer aumentar uma peça ou quer diminuir e não sabe como fazer, como encontrar o tamanho dessa peça. Aqui você vai conseguir fazer isso, tá? Então, eu vou colocar aqui a minha peça com 15 centímetros, tá? De altura, que é o que eu quero, e ele já vai ordenar essa imagem da forma que eu preciso. Tá? Então, feito isso, eu já tenho a minha imagem. Agora eu quero fazer uma plaquinha para colocar em cima. Como que eu vou fazer essa plaquinha? O próprio Word facilita isso pra gente. Eu vou vir aqui, ó, na opção de inserir formas, e aqui eu consigo tirar várias formas para poder fazer isso. Eu escolhi aqui uma forma, né, como se fosse um banner, e depois eu escolhi uma letra para escrever aqui dentro. Também vou escolher a fonte, vou escolher o tamanho, tudo isso a gente vai escolher dentro do Word. O Word seria, na verdade, para a gente poder fazer o uso tradicional que todo mundo tem em casa, tá? Feito isso aqui, eu vou colocar para imprimir. O meu aqui, ele tá com alguns espaços, ó, por isso que ele foi para uma outra tela. Mas eu tenho todo ele aqui já prontinho. Isso aqui é a imagem que a gente tem já impressa aqui comigo, que é o que a gente vai fazer agora, tá? Então, vamos lá. Eu vou pedir para o Rodrigo colocar de novo meu celular ali, para que a gente possa começar a trabalhar aqui, tirando o molde do cachorrinho e fazendo a placa. Coloca para mim. Pode ser, meninas, que vocês precisem imprimir essa imagem mais de uma vez. Por que mais de uma vez? Porque dependendo do feltro que a gente vai usar, pode ser que a gente precisa recortar essa imagem. Então, o que eu vou fazer aqui? Se eu vou usar um feltro preto, eu vou pegar a minha caneta mágica e vou riscar o feltro preto, a não ser que a caneta mágica seja branca, tá? Como a caneta mágica que a gente costuma utilizar é uma caneta mágica mais escura, para os feltros claros, então eu não vou conseguir riscar o feltro preto. Eu trouxe aqui alguns feltros, tá? Que a gente pode trabalhar. Eu trouxe aqui uns tons de caramelo, de marrom, para que a gente possa fazer aqui o nosso cachorrinho. O que eu vou começar fazendo, tá? Tem duas formas. Ou eu vou imprimir várias vezes a mesma imagem para que eu possa fazer os recortes e tirar os formatos do cachorrinho, tá? Ou então eu vou fazer com furinhos, aí vai depender do que você achar melhor e do que você se sentir mais seguro de fazer. Então, nesse básico aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o focinho do cachorrinho e eu vou fazer ele no caramelo, tá? Então, com uma imagem só, eu já consigo fazer isso. Eu vou pegar aqui o meu feltro, vou colocar por baixo, tá? E vou marcar aqui o meu focinho. Esse formato aqui que a gente tá fazendo, né? Esse tipo de projeto que a gente está fazendo são para projetos chapados, tá? Quando a gente vai envolver o enchimento nesse tipo de projeto, ele não fica bom. Por que ele não fica bom? Porque a imagem ela não vai sair igual, ela vai deformar, tá? Então esse aqui é para projetos aí que vocês tenham, que vocês queiram fazer enfeites de porta. As meninas aí que gostam bastante daqueles enfeites de porta com bem-vindos, né? Que é bem legal, que dá pra gente fazer muito com isso aqui. Então é um nicho legal aí que a gente pode pegar também para poder trabalhar, que são coisas bem gostosas de fazer, que a gente consegue usar várias cores e também a gente consegue fazer vários temas, né? Trabalhar com várias imagens. Eu fazendo assim, com o meu cachorrinho, eu reforço sempre aqui a imagem, tá? Para que eu tenha uma marcação mais precisa. Essas imagens aqui que eu tirei, tá? Vocês não precisam se preocupar em procurar na internet, que
que eu vou vetorizar ela e vou mandar para vocês, tá? Para quem quiser fazer aí, pode baixar lá no blog da Santa Fé, vai ficar disponível. Eu vou fazer as marcações também aqui das pintinhas do nosso cachorrinho. Dá para fazer com um gatinho aí, as meninas que são apaixonadas por gatinhos, que vivem me pedindo gatinhos, também dá para fazer desse jeito, tá? Dá para fazer desse mesmo formato. Então vamos lá. Fiz aqui a marcação do focinho, ó como fica, tá? Quando a gente vai fazer uma peça chapada, eu gosto muito de fazer ela em relevo, em alto relevo. Então como que eu faço ela em alto relevo? Eu normalmente, colo, né, fazendo a dublagem do feltro. Foi uma peça que a gente fez bem legal também, que eu gostei de fazer muito lá no Arte que Faz, com a Lili, que a gente fez o cachorrinho dela. Então, foi nessa técnica aqui que a gente fez, para montar quadrinhos aí para decoração de quarto, também fica legal. Então, aqui eu tô cortando o focinho do cachorrinho. E vocês com a internet, com esses desenhos gratuitos, conseguem fazer bastante coisa. Ó, fiz aqui o meu focinho, tá? Cortei o meu focinho e eu vou dublar ele com a cola de silicone. Se você preferir, você pode fazer essa dublagem antes de fazer o corte. Por quê? Porque aí você já faz o corte perfeito das duas camadas de feltro. E quem quiser também pode fazer mais camadas de feltro, né? Além de 2 camadas. Espera aí, meninas, que eu vou voltar aqui na internet pra gente continuar seguindo, acompanhando vocês. Tô furando a folha, Zoé, é isso mesmo. A gente pode furar a folha com uma agulha. Qual a caneta que você usa para escrever no feltro sem borrar? Giannine, eu tô utilizando essa caneta mágica, tá? Que é aquela caneta que apaga com calor. Então, tanto com secador quanto com ferro de passar, a gente consegue apagar ela no feltro, tá? Eu gosto muito de utilizar a caneta preta, não gosto muito das coloridas, porque eu já tive algumas experiências não muito legais. Então, eu gosto muito de usar a caneta escura, mas na cor preta, tá? Então, eu risquei aqui, ó, eu tenho já o meu focinho todo desenhado. Agora eu vou fazer a dublagem dele. Caneta para tecido, ó, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Essa caneta aqui, ó, da Pilot. Dá para ver? Depois, se vocês quiserem, eu coloco foto delas para você conseguir ver. Ó, furei aqui o papel, tá? Risquei aqui no feltro e aí a gente fez o corte, tá? Ficou assim. Agora eu vou colar ele nesse mesmo feltro aqui, como eu tenho um pedacinho maior, lembrando que isso tudo a gente vai fazer do lado direito do feltro, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar cola de silicone. Quando a gente faz esse processo, a gente chama de dublagem. Então, eu vou colar um feltro sobre o outro. A versão do meu Word eu vejo para ti. Já vejo aqui para você, peraí. Só um pouquinho, Márcia. Versão do meu Word, pra mim aqui não tá aparecendo, mas eu procuro pra ti e coloco aqui nos comentários, tá? Não tá aparecendo aqui pra mim. Isso, Cris, é essa caneta mesmo. Friction da Pilot. É isso aí mesmo. Ó, eu colei ela sobre o outro feltro e vou recortar. Então, assim, quando eu faço, eu gosto muito de fazer colando já a imagem desenhada para que eu pudesse recortar os dois juntos. Eu tô fazendo assim para vocês verem que também dá para fazer desse jeito. É que aqui, na verdade, a gente acaba fazendo 2 vezes a mesma coisa, né? A gente acaba cortando 2 vezes o feltro.
feltro, então a gente faz um trabalho redobrado. Então eu gosto de fazer 2 vezes, ou melhor, fazer uma vez ao invés de 2, tá? Ó, tenho aqui então meu focinho já dublado. Como a minha cola ainda tá úmida, ele vai ficar molinho, tá? Aí depois que ela secar, ele vai ficar mais firmezinho. Para feltros escuros, gosto de usar giz mágico Panda, sai com calor mesmo. Olha lá, ó, que legal a ideia da Zuca, com secador. Ai, que legal, Zuca, obrigada pela ideia aí, viu? Então a Zuca usa com giz mágico. Pronto, eu fiz o focinho, tá? Agora eu vou fazer a cabecinha do nosso cachorrinho. A cabecinha dele eu vou fazer no bege palha. O bege palha, para vocês encontrarem lá na loja da Santa Fé, o número 072, tá? E o caramelo, ele é o 056. Vou fazer o mesmo processo. Do lado direito, eu vou posicionar a cabecinha do cachorrinho. Eu uso também o giz. Ah, que legal. Que peça você está fazendo? Oi, Vânia, tudo bem? Pode ser cola quente? Maria José, a cola quente, posso colocar manta como recheio? Pode, Tamires, pode sim. Aí no caso da manta, você vai precisar fazer o caseado em volta, tá? Se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida referente a algum ponto, a gente faz o ponto aqui também, tá? Para mostrar para vocês. Hoje, na verdade, eu tô trazendo ele sem postura na montagem do cachorrinho para que a gente possa fazer uma live com mais informação e menos tempo, tá? E o quadrinho já vem com o quadradinho já vem com ponta. Qual quadradinho? Quadradinho do giz? Maria, com a cola quente eu não recomendo, porque a cola quente, se você posicionar errado, ela colou, você perdeu, tá? Vai ter aquele processo de descolar com o bico da cola ou com o calor do secador, só que dependendo do que a gente estiver fazendo, pode esgarçar o feltro e ele já não fica mais igual, tá? O legal da cola de silicone é que a gente posiciona e a gente consegue remover. Tá? Posicionei torto e a cola de silicone a gente consegue limpar com acetona. Então tudo isso a gente consegue fazer com a cola de silicone, tanto reposicionar quanto limpar caso a gente faça alguma sujeira. A cola quente ela dá um trabalho maior, a cola quente ela seria para feltro com feltro, coisas que a gente vai unir, que a gente precise ter a certeza de que não vai descolar, e coisas mais pesadas, tá? Então aqui eu vou fazer o cachorrinho. Meninas, eu vou recortar aqui porque essa base de cima a gente vai usar só depois, tá? Eu vou posicionar aqui o meu cachorrinho e vou fazer a mesma coisa. O que a gente vai fazer aqui nesse cachorrinho? Eu vou riscar ele um pouquinho mais para baixo, tá? Por quê? Porque ele vai entrar dentro da xícara. Ele vai ficar por trás. Tudo que a gente quer fazer para que ele fique por dentro, a gente vai colocar atrás para que ele dê profundidade, tá? Então isso tanto no cachorrinho, quanto nos olhinhos dos personagens, quanto quando a gente está fazendo um cenário, que alguma coisa a gente quer colocar que está mais profundo, está mais longe. Então tudo isso ele vai para trás, tá? Eu tô riscando aqui a cabeça do cachorrinho e quando chega aqui embaixo, ó, que não tem a continuação, que eu não consigo enxergar. Oi, Robertinha, tudo bem? Aqui, ó, embaixo, quando eu não consigo mais continuar, porque eu não tenho mais a marcação, a gente vai numa linha imaginária, tá? Eu vou aqui riscar numa linha imaginária o meu cachorrinho. E vou descer ele aqui, ó. Aqui ele tem a parte de baixo da boquinha dele e depois aqui do lado. Então eu vou seguir numa linha imaginária. Pode seguir também a linha aqui do focinho, tá? Para que a gente saiba onde a gente vai cortar.
Deixa eu ver se eu marquei bem. Ó, tá bem marcadinho aqui a parte do focinho. Vou fazer também a marcação dos olhinhos, porque nessa parte aqui eu já consigo colocar os olhinhos, eu já consigo colocar os detalhes das orelhinhas. Então, tudo isso a gente já consegue fazer. Isso é legal para as meninas que quiserem criar projetos também, viu? É uma forma aí de vocês criarem projetos, como vocês fizeram aí guirlandas de porta, esses guirlandas de bem-vindos para a porta, esse do cantinho do café que a gente está fazendo aqui, tudo isso pode virar um projetinho, tá? A ideia com que o Luciano trouxe esse formato, que eu topei fazer, que eu acho muito legal, é para mostrar para as meninas que estão começando que todo mundo tem a possibilidade de também criar uma renda a mais com o feltro, tá? Depois a gente pode até ver questões de ter outros tipos de aula mais aprofundado com essa questão de criar moldes, tá? Fiz aqui a marcação, vou marcar todo o meu narizinho aqui, o meu cachorrinho, ó, tá todo riscado. Nunca tinha pensado em tirar molde assim. Ah, gostou, Renatinha? Ó, então o que eu vou fazer? Isso é legal pra gente fazer com imagens gratuitas, tá, meninas? Ó, eu tenho aqui meu cachorrinho todo desenhado. Quem não conseguir enxergar dessa forma, eu não consigo entender direito os meus pontinhos. Então, o que a gente faz? A gente recorta o cachorrinho em volta e risca o cachorrinho em volta. Cheguei atrasada, tô na correria. Ai, obrigado, Kelinha. Beijo. Ó, então o que eu fiz aqui? Eu risquei. Ah, mas eu não consigo enxergar os pontinhos. Então o que a gente vai fazer? A gente vai recortar o cachorrinho em volta. Deixa eu só marcar minha orelhinha aqui que ela ficou mal marcada. Eu vou cortar o meu molde em volta e vou riscar ele no papel. Como se a gente fizesse com os moldes comuns aí que a gente compra as apostilas, tá? Os moldes também da internet. Todos esses a gente consegue fazer isso. Quando a gente compra uma apostila, normalmente nas nossas apostilas a gente gosta de mandar um gabarito. E o gabarito a gente utiliza dessa forma. Pega a imagem inteira, recorta só em volta e faz as marcações ali com a caneta, tá? Então vamos lá. Fiz aqui o meu cachorrinho, agora eu vou cortar. Quer dublar antes? Vamos dublar antes então. Eu fiz a primeira parte de uma forma e agora eu tô fazendo de outra forma, tá? Vou passar cola de silicone aqui atrás. Acho que foi a Maria que perguntou, ó. No caso de cola quente, se eu vou passar essa quantidade de cola quente atrás, primeiro que até eu terminar de fazer essa melequinha aqui de cola, né, de passar essa quantidade aqui, a cola quente em muitos pontos ela já secou, já esfriou. Então, ela já não vai fazer o mesmo processo, tá? E de outra forma também, o que vai acontecer? Quando ela esfriar, ela vai ficar cheia de carocinhos e ela não vai, além de não aderir, ela ainda vai ficar cheia de elevações, tá? Então, a cola quente não é apropriada para esse tipo de técnica. Aqui eu vou cortar em volta, ó, como fica bem mais fácil. A gente faz o recorte só uma vez. Recortei aqui o meu cachorrinho. E a gente vai fazer os detalhes desse cachorrinho, colocar os olhinhos, tudo em cima dessa parte aqui. O que vai acontecer? Como ele vai ser colado numa plaquinha, tá? Ele sendo colado numa plaquinha, a gente pode fazer ponto palito, ponto atrás, pode fazer tudo isso aqui. Deixa eu abrir aqui. Se eu quiser fazer uma peça em 2D tirando o molde assim, dá certo? Renatinha, tirando o molde assim, para poder encher com fibra, não dá certo. Você vai ver que ele vai ficar com os olhos repuxados assim para o lado. Tá? Então, essa técnica aqui, ela é só para fazer as peças
chapadinhas assim, no máximo com forrobel. Forrobel, manta, EVA, aí a gente consegue fazer essa técnica, tá? Com enchimento, essa técnica não serve, tá? Porque ela vai realmente ficar torta, porque vai esticar o contorno aqui com a fibra, né? E o olhinho vai correr para os lados, tá? Então aqui, ó, eu tenho o cachorrinho e já tenho o focinho. Então, nosso cachorrinho, ó, já tá nascendo, tá? Vou fazer aqui o detalhe das orelhinhas, pegar aqui esse meu retalhinho de feltro e vou posicionar a minha orelhinha em cima e fazer a marcação. Legal para fazer aí quem tem, além do cantinho do café, o cantinho da costura. As meninas que querem muito fazer um enfeite para colocar no ateliê e não tem tempo, né? Porque a casa de ferreiro espeto de pau, a gente não consegue. Então, dura muito tempo. Tiro os moldes. Aqui para mim não chegou ainda. O Rodrigo tá me apontando que tem um comentário, mas eu não consigo ver. E vou fazer o do outro lado também, ó. Para que a gente possa deixar ele bem bonitinho, pode-se fazer também com ponto palito essas aplicações, tá? Como se acha ao lado do feltro que tem tratamento anti-bolinha? Giannine, assim, ó, os feltros da Santa Fé, todos eles você vai encontrar com a tecnologia No Ball, tá? Essa tecnologia No Ball, ele não vai fazer bolinha. Algumas meninas ainda perguntam, faz mesmo bolinha? Não faz bolinha, tá? E o lado, ele vai funcionar da seguinte forma. Eu gosto muito de usar aquele lado bem lisinho, tá? Então, assim, algumas meninas gostam de usar o outro lado que é poroso. Então, quando você for usar um feltro e você tiver alguma dúvida desse feltro, eu quero saber qual é o lado. Alguns feltros são mais difíceis da gente encontrar o lado pela cor, tá? Eu acho mais dificuldade de encontrar no preto, no branco e no vermelho. São as três cores assim que eu sinto uma dificuldade de encontrar os lados. Então, o que eu faço? Eu pego o feltro, tá? E aí eu vou olhar contra a luz. Se ele tem muito pelinho em cima e qual é o lado que ele tem mais pelinho. Tá? É uma das formas da gente ver. Eu pego sempre o que tem menos pelinho, que pra mim é o lado mais liso, então é o lado que eu considero como direito. O outro lado, que é o lado que tem mais pelinhos, é o lado avesso pra mim, tá? Outro jeito da gente descobrir qual que é o lado direito e qual que é o lado avesso é levantando assim, ó, os pelinhos do feltro. Você vai ver que um a gente consegue puxar e ele vai vir mais pelinhos, então ele seria o avesso, e o outro que a gente vai puxar, ele vai vir menos, né, que seria o lado direito, tá? Então o que sai mais para mim é o avesso e o que sai menos para mim é o direito. Outra coisa também, se a gente olhar contra a luz, ele vai ter assim, uma forma mais lisa, com os poros mais fechados, que para mim é o direito, e o outro lado que tem os poros mais abertos, que são vários furinhos assim, que é para mim o lado avesso, tá? Então eu consigo identificar dessas três formas, tá? Tanto puxando o pelinho, quanto olhando na luz para ver o que tem mais poro aberto e o que está mais fechado, ou então olhando contra a luz assim para a gente conseguir ver o que tem mais pelinho e o que tem menos pelinho. São as três formas que eu utilizo aqui no ateliê para conseguir enxergar o que é o avesso e o que é o direito, tá? Então vamos lá. Cortei aqui o meu primeiro detalhe da orelhinha e vou posicionar aqui no meu cachorrinho. Deixa eu ver só se é esse lado aqui, ó. E vou colar aqui no meu cachorrinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, menina, vocês podem perguntar, que se eu não estiver olhando, o Rodrigo tá olhando aqui, ele me avisa, tá? Vai ter algumas meninas aí que eu não dei oi, mas eu vou olhar depois toda a live, vou dar oi de novo pra vocês.
tá? Vou comentar, vou responder. Se vocês tiverem alguma dúvida e passar aí, me puxem a orelha, que eu respondo. Normalmente a gente tira bastante dúvida e faz bastante coisa nas lives também que a gente faz toda segunda-feira. Semana que vem a gente já tem live de novo. Terça a gente tem live na Lili. A gente vai ter bastante live aí ensinando bastante coisa legal. Cortei aqui o outro detalhezinho da minha orelhinha, ó, e vou colar aqui do outro lado do cachorrinho. Também faço o seguinte, passo, termino, passo e deixo secar, depois faço a peça. Silmara também fazia muito isso antes, viu? Antes da Santa Fé lançar esse feltro no ball, eu fazia muito isso também. Eu morava em apartamento, né? Então não tinha aquela facilidade de ter ali um espaço do lado de fora de casa para poder esticar num varal ou então a sombra, alguma coisa assim. Aí o que eu fazia? Eu fazia uma misturinha como essa aí com termolina e colocava naqueles borrifadores. Mas depois que saiu esse feltro da Santa Fé, eu nunca mais precisei fazer. Então a gente ganha muito tempo na confecção das peças, porque a gente recebe já as peças e já começa a produzir. Mas eu fazia muito isso também, viu? Inclusive depois da peça pronta também, para manter a peça impermeabilizada, para manter a peça bonita, né? Com os outros feltros antigamente era necessário. Agora a gente vê que a necessidade não existe mais, a não ser que você tenha ali por um cuidado seu, né, e queira colocar esse tipo de proteção na peça, tá? Mas aí você vai ganhar mais tempo já usando o feltro no ball. Ó que bonitinho que tá ficando nosso cachorrinho, tá vendo? Mas se passar a termolina dura muito, eu vejo pelos furinhos também, acho mais fácil. Também, guri. Oi, Diego, tudo bem? Vou querer depois que você possa repetir a questão de aumentar o tamanho ou diminuir no Word. Faço sim. Como se faz para receber o aviso das lives? Jeane, o aviso das lives ele tem notificação, tá? O Facebook ele tem aí um espaço onde você coloca ativar a notificação e toda vez que a gente entra em live, o Facebook te avisa, tá? Olha, a Arte em Feltro está em live. Então cortei todo ele, os detalhes das orelhinhas. Aqui eu vou deixar os olhinhos ainda abertos, que aí depois a gente tem os olhinhos da Mônica que a gente pode colocar e vocês vão escolher, tá? Eu vou precisar só de um pedacinho de feltro preto, Rodrigo, tu me consegue? Um detalhe que a gente tem aqui no nosso cachorrinho, ó, é essa marca de expressão que ele tem aqui na frente, tá vendo? Essa marca de expressão a gente vai fazer um bordado nele com ponto atrás. Quem não quiser fazer o bordado com ponto atrás, pode fazer também a marcação com aquelas canetas permanentes, tá? Ó, aqui eu tenho aquele marcador de CD, que é uma retroprojetora, e a ponta dele é bem fininha, ó. Tá? Aqui ele diz que é uma ponta de 1 milímetro, ó, ponta fina de 1 milímetro, que eu também gosto de usar bastante ele. Alguma das meninas tem dúvida de como faz o ponto atrás pra gente fazer, mas se tem gente que compra outro tipo de feltro, serve a ideia, né? Recebi destas, será que vou receber outra? As outras. Seu trabalho é lindo. Obrigada, Isabel. Consegue sim. Como se chama esse feltro que já vem tratado? Ana, todos os feltros da Santa Fé, eles já vêm com essa tecnologia no ball. Então você consegue comprar qualquer feltro dentro da loja da Santa Fé, que é a santafé.net. Você consegue comprar os feltros já com a tecnologia no ball, tá? Todos eles já vêm com essa tecnologia. Alguma das meninas tem dúvida no ponto atrás pra gente poder fazer, ou eu posso fazer a marcação com a canetinha? Todos já vêm assim. Obrigado, Ju. Eu vou fazer a marcação com a canetinha. Se alguma das meninas quiser fazer o ponto atrás, a gente pode fazer um pouquinho no final o ponto atrás, tá?
O ponto atrás eu faria nesse momento aqui. Por que eu faria nesse momento? Porque como eu vou colar depois ele numa plaquinha, ele vai esconder o ponto, né? Esconde aquelas linhas que ficam aqui atrás. Então eu fiz aqui a marcação com a caneta, tá? Para que a gente possa marcar a linha de expressão. E aqui, ó, é o que eu falei para vocês. Quem usa aquela caneta branca, né, que é a caneta que apaga, ou as meninas que colocaram aí o giz, gosto de borrifar a termolina com água na peça depois de pronta, principalmente quando é chaveiro, ponteira de lápis, lembrancinha, peças de muito manuseio. É isso aí, Gabi, isso é legal mesmo. Gente, é fácil ser consultora da Santa Fé, só se cadastra. Não sei fazer direito o ponto atrás. Vamos fazer um pedacinho então, tá, Carlinha? Depois que você dubla o feltro, você caseia? Paty, boa pergunta. O feltro, tá? Quando eu faço a dublagem dele, se eu já for casear de imediato, eu consigo, tá? Com a maior facilidade do mundo, porque a cola ainda tá úmida. Então, o que eu coloco aqui para as meninas que fazem os cursos aqui com a gente? Sempre que a gente for fazer uma colagem, para a gente cuidar as bordas, para não passar cola nas bordas, para facilitar a costura depois, né? Você pode fazer a dublagem também, e quando você faz essa dublagem, você mantém os cantinhos sem cola. E aí você consegue fazer o caseado em volta depois, ou alinhavo, ou o ponto que você quiser atrás. Ou atrás não, em volta, tá? Tranquilamente. Agora, quando essa cola seca, você tem uma dificuldade muito maior de passar a agulha e dependendo da agulha ou dependendo da situação, você acaba até se machucando. Então, sempre que for usar cola de silicone e quiser ou tiver a necessidade de casear, então não passa cola nas bordas, tá? Ou se você passou cola nas bordas, já faz o caseado na sequência. Isso, Ana, tem várias receitinhas que você encontra na internet da termolina misturada com água e também com outros produtos, tá? Vamos lá. Aqui eu vou cortar o narizinho. Então aqui é quando eu coloco para vocês, olha, eu não tenho como riscar o preto com a caneta preta. Então o que eu faço? Eu recorto o narizinho. Como aqui eu já tirei a cabecinha do cachorro, já tirei o focinho do cachorro e também já tirei aqui as marcações que eu preciso, eu vou cortar aqui o narizinho desse cachorrinho, tá? Tirei ali o pedaço do meu molde do papel e vou cortar aqui o narizinho, para que a gente possa dublar e colocar no nosso cachorrinho. Cortei aqui o narizinho. Vocês sabem como que a gente faz o corte das peças pequenas com a tesoura no feltro, usando molde? Alguma das meninas tem dúvida? Ó, vou fazer o mesmo processo, tá? O preto eu olho por cima e por baixo. Aqui tem mais pelinho, então esse é o avesso. Eu vou colar ao contrário, tá? Vou colar onde tem menos pelinho. Isso, Márcia, obrigada. Está fazendo desde o início, é isso aí. Então aqui eu tirei o narizinho dele e vou colar já ali com a cola de silicone. Pode ser feita com termocolante ou com cola, com a cola mais firme? Pode ser com termocolante também. Aqui, na verdade, como eu não tô fazendo com termocolante, já porque às vezes as meninas, muitas meninas não têm acesso ao termocolante em casa, até mesmo com essa parada aí do mercado fechado, né, armarinhos fechados. Então, a gente está fazendo com o que a gente tem em casa para que a gente possa fazer mesmo, tá? Uso durex mais fácil, é isso aí, Kati. Já tenho ideias para esse cachorrinho, um marcador de página. Olha que legal, depois eu vou colocar o molde para vocês, tá?
nas peças pequenas eu coloco o alfinete. Ó, coloquei então o focinho no nosso cachorrinho. Tem alguma técnica para tirar excesso de cola quente? Eu uso cola quente, qual você indica? Então, cola quente, Andressa, eu só uso para fazer fixação de peças assim, mais pesadas, né? Ou peças, por exemplo, a gente vai fazer uma guirlanda, tá? E aí eu vou colocar uma bonequinha feita com enchimento, ou então eu vou colocar um bracinho numa bonequinha, vou colocar um pezinho num bonequinho, aí eu uso cola quente, tá? Nos outros casos eu uso a cola de silicone. A cola normalmente que a gente utiliza, tanto silicone quanto cola quente, é da Tec Bond, tá? Aqui, ó, eu colei o focinho dele e o narizinho. Agora a gente vai passar para uma outra parte, tá? Aqui eu tenho o quê? Eu tenho ainda, ó, as patinhas do nosso cachorrinho. As patinhas nesse desenho, como ela é bem simples, então ela tá bem definida. Eu tenho aqui, ó, duas patinhas, só que eu tenho a xícara. Então eu não vou cortar a minha patinha aqui ainda, a não ser que eu faça o corte bem perfeitinho aqui em volta. Eu posso fazer a xícara antes e depois cortar a patinha. Como eu vou cortar essa patinha bem rentezinha aqui, eu não vou perder muito o formato da minha xícara, então eu vou tirar uma patinha só aqui, tá bom? Se é o meu cachorro, Sá? Não, não é o meu cachorro. É parecido, né? Entendi. Mais alguma técnica que você tire? Às vezes eu coloco demais. Andressa, o que eu te indico para você não usar muita cola quente, tá? Eu não sei como é a sua cola quente, mas o ideal é você utilizar uma cola quente, uma pistola menor, né? Que ela sai menos cola, tá? De preferência aquelas pistolas que não vazam a cola, que aí você consegue ter um controle maior dela, tá? E outra coisa que você pode fazer, caso sujou a peça de cola, vamos supor que você sujou a peça de cola e ficou aquela lombadinha ali de cola. Com muito cuidado, se você conseguir tirar o excesso com a tesoura e cortar, maravilha, ela vai diminuir bastante seu trabalho. E depois, o que você pode fazer? Com o próprio bico da cola quente, você ir encostando ali com muito cuidado, só que esse bico tem que estar limpo. Então você aquece a pistola, limpa bem aquele bico da pistola, porque às vezes ele fica com resíduo até mesmo perto do plástico. Limpa bem aquele bico da pistola e vai passando ela com muito cuidado. Dependendo da cor, ela fica imperceptível, tá? Por quê? Porque o feltro ele vai absorver aquela cola. Então, quando você faz isso, dependendo do tipo da cor do feltro que você estiver utilizando, ele não vai nem perceber, não vai nem aparecer, tá? Alguns é legal até se você tem alguma dúvida, fazer um teste antes. Faz uma sujeirinha ali num pedacinho de feltro da cor que você tá usando e passa o bico da pistola assim, ó, de ladinho, e você vai ver se ele vai ficar manchado ou não. Aí você sabe se aquela cor mancha ou não mancha. Às vezes a preta fica bem visível, porque ela vai ficar um preto bem brilhante assim por causa da cola. Então tem que tomar bastante cuidado. Coloca um pingo. As meninas estão dando várias dicas, isso é muito legal. Coloca um pingo de cola quente em um palito de sorvete e espalha. Ó que legal, muito legal. Tirar com um palito e algodão com acetona. A acetona dá muito certo. Ó, cortei aqui a patinha e vou tirar essa patinha agora no bege palha. Essas patinhas eu também vou fazer dublada, tá? Como essa patinha ela tem um corte aqui, ó, porque eu tirei ela bem no formato que ela vem, tá? Só que a minha vai ficar redondinha porque eu vou aumentar aqui essa continuação. Então eu vou primeiro dublar o meu feltro, como a gente fez da outra vez. Como que vocês utilizam, meninas, para divulgar o trabalho de vocês na internet? Quem utiliza Facebook? Quem utiliza Instagram? Como que vocês fazem para fazer a divulgação?
Ó, dublei aqui o feltro de novo, tá? Você pode usar uma fita de cetim com bico para tirar o excesso. Ó, a Luciana dando outra dica legal aí. É isso aí, Lu. Vou colocar também nessa outra aqui. Que aí eu já vou fazer as duas patinhas de uma única vez, tá? Para que a gente possa passar para a xícara. Tem que ter cuidado, a acetona pode pegar fogo com calor. Tem álcool, é isso aí, tem mesmo. Eu uso os dois, olha lá que legal. Aqui eu vou posicionar então a patinha em cima e vou cortar. Lembrando que eu não vou fazer esse recorte com essa curva, eu vou deixar a minha patinha redondinha, porque depois ela vai fazer uma colagem ali bem perto do queixo do nosso cachorrinho. Então, ela vai ficar redondinha, tá? Ó, desse jeito aqui. Tá vendo que tem uma entradinha aqui? Essa entradinha a gente não vai tirar, tá? A gente vai deixar assim. E vou fazer a outra patinha também. Uso os dois, mas no Face não tenho quase nada de visualização. No Insta é melhor. Ah, que legal, ó. Depois coloquem as redes sociais de vocês para depois eu seguir lá no Instagram e no Facebook. Coloquem aí para mim, que aí depois a gente vai seguir vocês. Ó, cortei aqui a outra patinha, tá? Cortar dublado não estraga a tesoura? Nislene, na verdade não, porque a tesoura ela é só de feltro, né? O que vai estragar, na verdade, o corte da nossa tesoura é a gente colocar outros materiais. Eu costumo cortar bastante assim dublado. E quando eu faço o corte, eu gosto de cortar também as peças já que eu tô trabalhando, que eu tô criando, eu sempre corto ela já 2 vezes. Então, se for só a tesoura de feltro, não estraga não. Pelo que sei, tu tem que ter uma tesoura só pro feltro. Exatamente, Silmara. Vai ter alguma aula de flores 3D? Ó, a gente pode providenciar. Falo por causa da cola. Não, Nislene, não estraga não. Não estraga não, tá? Porque na verdade a cola, ela tá ali no feltro, mas a camada é muito fina. No caso da cola quente, eu acredito que estragaria sim, porque ela é mais grossa, né? Ela é como se fosse um plástico, né, no meio. Então aqui, ó, já cortei a cabecinha e os bracinhos, na verdade as patinhas do nosso cachorrinho. Eu vou passar para a xícara. A xícara do cachorrinho, eu vou pedir uma dica para vocês. Ou a gente vai fazer com esse daqui, ó, que é uma linha do estampado da Santa Fé, ou com esse aqui de botãozinho. O que vocês acham? Vocês me dizem aí, o que vocês preferem? Ateliê Ana Sabel. Vou seguir vocês depois, hein? Estou adorando a aula, você explica muito bem, não tem como não entender. Que bom, Cris! Fico feliz, viu? Essa é a ideia. Qual que vocês preferem? Esse estampadinho aqui no caramelo ou então esse aqui de botãozinho? Me digam aí pra gente poder fazer. E depois a gente vai fazer o fundo do nosso enfeite com esse outro feltro aqui, ó. Tá? Que é o gofrê. Estampado combina mais com cachorrinho? Esse de botãozinho? Então vamos lá. O de botão, tá bom, vocês mandam e a gente faz. Deixa eu abrir meu feltro aqui. Vamos fazer a xícara então. A alça da xícara a gente faz numa cor única, tá? Sem a estampa. Eu vou fazer uma coisa, ó, vou colocar minha xícara em cima. Estão conseguindo ver? Ou eu tô tirando muito da imagem? Eu vou tirar minha alcinha aqui pra fora, porque eu não quero botar meu feltro fora, que eu gosto demais desse feltro. E vou fazer a marcação. Lembrando que aqui
gente vai fazer a xícara, tá? Então, eu vou fazer só a marcação da xícara. Meninas, aproveitem a parada para decorar o ateliê de vocês. A gente faz tanta coisa o ano inteiro e a gente nunca faz pra gente. Eu não sei se pra vocês é assim, mas pra mim eu nunca faço nada. Essa noite, virando a noite, que a gente conseguiu criar esse cantinho aqui pra gente conseguir fazer as lives. Ó, eu fiz aqui o contorno da xícara, tá? Fiz aqui a marcação da nossa xícara. E vocês podem notar, ó, que com uma vez só que eu imprimi, eu consegui fazer tudo isso. Ah, mas eu tenho dificuldade de fazer dessa forma, então imprime duas vezes. Imprime uma vez para a xícara e a outra para fazer o desmembramento do cachorrinho. Eu tava olhando sua parede, achei um luxo. Obrigada, Andressa. Gosto muito de trabalhar com tom sobre tom. É verdade, Silmara, fica lindo mesmo. Ó, eu risquei aqui, tá? E eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o contorno com a caneta, para que ele fique bem visível e eu não corte errado. Eu gosto de fazer tudo dublado quando eu vou fazer assim, tá? Então, da mesma forma, eu vou fazer dublado. No caso aqui do estampado, como o estampado a gente tem muita dó de colocar fora, a gente pode fazer a dublagem com feltro branco, né? Com feltro clarinho, dependendo da estampa. Então, tudo isso aqui a gente pode estar jogando na questão do estampado. Eu vou fazer aqui com o bege palha, tá? O meu bege palha, eu quase não uso ele. O meu bege palha aqui no ateliê, ele fica para que a gente possa fazer os testes. Então, quando eu tô criando moldes, que eu preciso montar personagens 3D, ou que eu tô fazendo algum tipo de montagem de peças diferentes, eu uso o meu feltro bege palha para isso. Então é o meu ajudante aqui principal é o bege palha. Deixa eu colar aqui. Você está no Brasil ou em Portugal? Janine, eu estou no Brasil. Eu fico na cidade de Atibaia, no interior de São Paulo. Vou colar aqui, ó. O ideal, tá? Para cores claras é legal a gente cortar no branco, colar no branco e cortar no branco, tá? Porque aí o branco ele vai ressaltar mais a cor do feltro que a gente está utilizando, tá bom? Qual caneta eu uso? A caneta para riscar é uma caneta que apaga, né? Tanto para tecido, para papel. Ela é a caneta Fiction da Pilot. Então, eu posicionei aqui, ó, só tô tendo certeza que tá aqui direitinho. Vou fazer a marcação aqui onde eu vou colar o meu cachorrinho, ó, pra ele ficar bem bonitinho. E vou cortar, tá vendo? Ó, risquei, dublei no feltro palha. O ideal seria um feltro branco, tá? Pra ele ficar bem branquinho e ressaltar bem aqui as cores dos nossos botõezinhos. E vou recortar. Oi, Débora, tudo bem? Que bom te ver por aqui. Isso é ótimo. Vamos fazer um enfeite aí para o cantinho do café, que eu sei que você tem. Com certeza você tem aí nos Estados Unidos um cantinho para o seu café. Eu moro em São Vicente, olha que legal! Qual a melhor caneta para fazermos assinaturas no feltro sem borrar? Depende do que você vai fazer, Janine. O que seria assinatura no feltro? Você vai assinar a sua... O que você vai assinar no feltro? Caneta para tecido, tá ficando muito fofo. Oi, Vandinha, tudo bem?
O que você tem entre o feltro e o desenho? Sá, não tenho nada, só o feltro e o desenho. Estou fazendo o quadro de gatinhos que você ensinou. Estou fazendo com a minha filha. Que legal, Lucimari! Também não tenho nada de decoração, mas estou com encomenda, não vai dar para fazer ainda. É, imagino, Ju. Ó, então aqui eu cortei a parte da minha xícara. O que que tem aqui na nossa xícara, tá? Quando eu colocar o meu cachorrinho aqui em cima, ó, junto com as patinhas, ele não vai dar a sensação de uma xícara. Por quê? Porque a xícara tem aquela outra parte para fazer a parte de dentro, que seria a volta do fundo, tá? Então, o que que a gente pode fazer aqui em volta? Eu posso cortar mais um pedacinho de feltro para fazer esse oval aqui da tampa da nossa, da tampa não, né? Da abertura da nossa xícara, que seria essa parte aqui, ó, tá? Essa parte aqui da profundidade, né, que vai dar na nossa xícara. Posso fazer só os dois cantinhos, porque se eu deixar assim, ó, ele vai ficar estranho, tá vendo? Ó, ele vai ficar faltando um pedacinho ali atrás. Então, eu posso fazer um oval, ou então somente duas pontinhas, ó, que eu posso cortar, quer ver? Duas pontinhas aqui, que a gente também vai fazer sobreposto, para poder fazer a profundidade da nossa xícara. Eu tiro só uma pontinha que eu vou encaixar aqui atrás, ó. E aí isso pode ser de outra cor, pode ser da mesma cor, pode ser mais escuro, para ele dar mesmo a sensação de profundidade. Isso a gente vai fazer num cantinho e no outro, tá? Beleza? Então aqui a gente já tem o cachorrinho e a nossa xícara quase que pronta. Vamos passar para a plaquinha do café. A plaquinha do café eu vou fazer nesse feltro, que é o gofrê, tá? Também vou fazer ele dublado, mas quem quiser pode fazer ele com forrobel no meio. Então vai ser feltro, forrobel e feltro. Caseia em volta para que a gente possa colar as letrinhas. Aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter desse tamanho aqui. Eu vou marcar aqui. Só para eu saber até onde eu tenho que passar a cola, porque eu também vou fazer dublado. Vou passar a cola em toda a parte aqui do feltro de novo, tá? Isso é uma coisa legal pra gente fazer quando a gente não tem muito tempo, né? Qual o nome desse feltro, Samira? Ele é o feltro gofrê. Ele tem várias cores, tá? Azul, verde, vermelho. Se eu não me engano, acho que tem duas cores de azul. Vai se fazer cada uma das letrinhas em feltro? Vou fazer. Qual o nome desse feltro? A Minha Arte Crio Estampas Autorais. Que legal! A Vandinha de São Vicente. Imprime a assinatura no papel transfer e passa para o feltro com o ferro de passar. Ah, olha lá, a Amanda tá dando uma ideia, que legal. Faço o molde no papel cartão, depois passo no feltro. Só sei fazer assim. É legal, viu, Carlinha? Para você poder ter um molde mais durável, né? Essa ideia é muito boa mesmo. Sou Cíntia. Micron é excelente, é verdade, Carininha, adoro o teu jeito de explicar. Oi, Geisa, tudo bem? Com calor? Muito legal, adorei essa live, gente. As meninas são muito espertas, estão super ligadas aí em tudo que tem, tudo que tá acontecendo, tudo que elas podem usar. Isso é muito legal. Eu vou cortar aqui essa parte, não façam o que eu tô fazendo, tá? Porque eu tô usando a minha tesoura de feltro, usem uma tesoura só para papel.
Não esqueçam de colocar as redes sociais de vocês para depois a gente seguir, tá? Que eu quero conhecer o trabalho de vocês. Primeira vez na live? Que legal! Isso é muito legal, viu? Aproveita bastante. A Nara também, Lauriette, Lara. Sou Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. E aí, meninas, vocês já trabalham com feltro há quanto tempo? Já faz bastante tempo? O que vocês mais gostam de fazer com feltro? Pode também usar Acripuff Acrylex, tinta para tecido, vai gostar. Ah, eu também gosto de usar tinta de tecido. Gosto muito. Vou cortar então aqui o meu banner, né, a minha plaquinha. Tem plaquinhas, meninas, de vários formatos. Isso aqui é o básico do básico do básico, tá? É para, na verdade, quem tá começando mesmo. Quem tem alguma dúvida, quem quer sentir o feltro e ver se vai gostar, ver como que vai ficar o trabalho, aprender a cortar o feltro, porque às vezes algumas meninas têm dúvida de como cortar o feltro, como riscar o feltro. Tem uma prima minha aqui na live, ela é iniciante. Oi, Jusilene, tudo bem? Espero que tu goste, viu? Ó, aqui eu fiz então a marcação. Isso que eu fiz agora é uma coisa que eu gosto de fazer muito. Eu sempre coloco o meu molde em cima, né? Depois que eu risco, que eu faço os meus desenhos, alfineto e faço o corte. Isso normalmente para quem está começando é bem mais difícil. Então o que a gente faz? A gente sempre coloca em cima, pode até colocar uns alfinetes, cuidando para ele não enrugar muito, e faz o risco com a caneta mágica e depois corta, tá? Também a primeira vez, Denise, Maria Lucinda, que legal, Cidade de Santos. Várias meninas pela primeira vez, espero que vocês gostem, viu? E se vocês tiverem com alguma dúvida, ó, Denise, se vocês tiverem com alguma dúvida e quiserem me chamar depois, podem me chamar que eu ajudo, tá bom? Bom, aqui então eu já usei a minha base para poder fazer a minha plaquinha, tá? Que vai ficar assim, ó, em cima do cachorrinho, certo? Só que eu preciso das letrinhas. Como que eu vou fazer? Agora eu vou cortar as letrinhas. Como que a gente faz para cortar letras menores, letras pequenas? Eu não vou cortar todas, tá? Porque senão a gente vai demorar muito aqui, mas eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer o corte das letrinhas. Eu tiro toda a minha parte do feltro, do papel, tá? Ó, eu tenho aqui uma forma legal. Na verdade, eu vou mostrar para vocês duas formas, tá? Uma forma legal da gente fazer é separar todas as letrinhas e ir colando ela no feltro e ir cortando uma a uma. Ou quem tiver mais habilidade ou quiser experimentar, tá? Cola todo o nomezinho assim de uma vez no feltro e aí vai cortando a letrinha uma a uma. Sou de Santa Catarina. Ah, que legal. É a Marga? Será que é a Marga que eu conheço? Ó, o que eu vou fazer agora? Como o meu feltro gofrê, ele é um caramelo, eu vou colocar também as letrinhas em bege palha, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar letrinha a letrinha e vou mostrar para vocês como que eu faço o recorte, tá? Estou há meses e estou amando. Segue e curte. Vou seguir com certeza. Ó, peguei aqui o meu feltro, tá? Para quem tá começando e não sabe fazer o recorte ainda das peças menorzinhas, eu vou tirar aqui só a letra C, tá? Tirei aqui a letra C, eu vou colar em cima de um pedacinho de feltro como? Com aquelas fitas que a gente embala as encomendas dos clientes. Eu gosto muito de recortar as peças assim, porque eu tenho certeza de que ela vai ficar legal, tá? Que ela vai ficar bem recortadinha e eu não vou ter o risco dela ficar torta, ou eu cortar errado, ou eu não seguir os riscos. Então eu venho aqui, ó, coloquei o feltro do lado direito, coloquei a letrinha em cima e colei a fita adesiva. E agora aqui eu vou cortar a
minha letrinha. Então ela tá como se tivesse plastificado aqui em cima. Eu vou cortar a minha letrinha. Tiro aqui a parte de dentro. E depois eu tiro a parte de fora. Fiz isso aqui, eu tenho a minha letrinha, ó, já cortadinha. Pode ver que ela ficou bem pequenininha do tamanho que eu imprimi. Eu imprimi ela bem pequenininha mesmo de propósito para mostrar para vocês, ó. Deixa eu colocar aqui em cima. Que ela fica bem perfeitinha, cortada com a fita adesiva, ó. Tá? Então aqui a gente consegue fazer cortes de letras de vários tamanhos. Eu sou nova e fiz com termocolante, mas não gostei. Por que, Denise, que tu não gostou? Termocolante ajuda muito a gente recortar. Essa ideia aqui é para quando a gente não tem o termocolante, tá? Em caso de letra vazada, por exemplo, vai fazer a mesma coisa, Mislene. Aí o que acontece quando a gente tem uma letra vazada? Eu gosto muito de começar por dentro da letra. Vamos colocar aqui o A, tá? Colocar o O. Ó, tirar aqui o O. E a gente vai fazer a letra O. Vou colocar do mesmo jeito em cima do feltro, tá? Passo a fita. Em cima, e aí eu venho aqui, ó, tá vendo? Colo bem em volta, porque eu não quero que ela saia do lugar. Quem foi que colocou que usou com termocolante? Eu sou nova, Denise, mas não gostei, ó. A Denise colocou com termocolante na hora de tirar. Como na hora de tirar, Denise? Amei a ideia. Nananã. O que vai acontecer aqui, ó? Depois tira o durex? Não, aí o que acontece? Esse pedacinho aqui que a gente tá colando o durex, ele não vai mais ser reaproveitado, tá? Porque quando a gente puxa o durex, ele levanta todos os fiapinhos do feltro, ó. Tá vendo esse pedacinho aqui? Por isso que isso é legal a gente fazer com retalho. Ó, quando eu puxo, tá vendo? Ela levanta todos os pelinhos do feltro. Então é pra gente fazer com retalho, tá? Pra não jogar o nosso querido feltro fora. Então vamos lá. Letra vazada. Eu primeiro vou colar bem em volta, tá? E vou cortar primeiro o miolinho. Eu não colei o termocolante na peça. Eu ia tirar para não aparecer na peça. Mas você colou o termocolante de que lado? A peça não precisava do termocolante? Ó, eu não tenho uma tesourinha pequenininha aqui, tá? O que eu faço nessas partes muito pequenas? Eu uso aquela tesourinha de unha, aquela tesourinha bem pequenininha. Então eu vou fazendo primeiro o miolinho, né? Eu corto primeiro o centro. Ou então, se for a tesoura grande, que a gente consiga fazer com a tesoura grande bem de pontinha, tá? E a live, eu vi que alguém me perguntou se a live vai ficar gravada. Vai sim, tá? A live fica disponível aí para quando vocês quiserem tirar alguma dúvida. Se eu falei alguma coisa aí que vai ajudar vocês, tá? Ó, passei aqui bem no miolinho primeiro. Cortei o miolinho, tá vendo que já abriu aqui o miolinho? Eu usei um termocolante que descola, talvez não seja muito bom. Ah, pode ser? Pode ser. E o termocolante, ele também tem uma temperatura, né, que a gente precisa colocar em cima dele para que ele faça a aderência legal. Então, a gente também tem que cuidar qual tipo de termocolante que a gente está usando e a temperatura suficiente para que ele faça a aderência perfeita aí que a gente precisa. Bom, cortei aqui então a minha letra O. Vamos ver como é que ficou? Ó, eu tenho aqui então o molde, tá? E aí eu vou tirar aqui a letra O de trás, ó, tá? Ele abriu aqui. Para
que ele não fique assim, todo cheio de fiapinho, eu gosto de usar o isqueiro, ó. E aí eu passo a chama do isqueiro muito rápido, só para que ele assente aqueles fiapinhos, tá? Ó. E aqui eu tenho a letra O. Vou mostrar para vocês, ó. Tá? A peça não precisava não. Ah, entendi. Então você usou o termocolante e depois você queria tirar e aí não conseguiu. Que o termocolante normalmente ele vai aderir mesmo e não vai te deixar tirar. Vamos lá, ó. Fiz então a plaquinha, mostrei para vocês como recorta as letrinhas. As letrinhas aqui pro meu quadrinho, eu vou fazer elas maiores. Eu fiz ela menor proposital para mostrar para vocês como que a gente corta letras menores. Tá? Detalhes, olhinho, detalhes de orelhinhas que a gente vai fazer pequeno. Então aqui a gente tem a plaquinha pronta. Para que a gente possa fazer a nossa plaquinha, né, para colocar o cachorrinho, eu vou fazer ela com papelão. Então eu vou pegar aqui, ó, papelão. Vou pegar uma régua que eu tenho aqui para que a gente possa fazer a circunferência dela, tá? Eu vou riscar aqui, ó. Esse aqui é pequeno, peraí. Vou fazer a circunferência dela aqui. E vou cortar. Alcança a tesoura ali pra mim? Ela caiu. E aqui eu vou cortar para que a gente possa fazer a nossa base. Essa tesoura não é a tesoura de feltro, tá? Ela é a tesoura de papelão. Então, usem a tesoura que não é de feltro. De preferência um papelão que ele seja bem firme assim, pra gente não ter o risco dele amassar, tá? Se for no caso dele amassar, o que a gente vai fazer? Ah, mas eu só tenho um papelão muito molinho. Todo papelão ele tem aquelas canaletas, né? Que são aqueles caminhos que vem dentro deles. A gente vai intercalar. Se tiver um nesse sentido, a gente vai colocar o outro nesse sentido. Então cuidem na hora que vocês estiverem cortando a posição que vai estar esses caminhos, assim. Ele tem um nome específico que agora eu não me lembro, mas ele tem um nome específico, essas canaletas assim que tem o papelão por dentro, tá? Então a gente, quando o papelão é muito fino ou a gente não tem um papelão maior, aí o que mais grosso, mais firme, a gente faz isso, intercala um no sentido assim e o outro no sentido assim, um na vertical e um na horizontal, tá? Para que ele fique bem firme. Que régua é essa? Tirar, vai arrepiar o feltro. Vai, se tirar vai arrepiar o feltro. Essa régua é uma régua para fazer base de guirlanda slim, que a gente usa para fazer círculos. Depois, se vocês quiserem, vocês me chamem aí que eu passo para vocês o local indicado, tá? Também tem uma tesoura para cada coisa. É isso aí, Silmara, esse é o certo. Vamos lá, ó. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho aqui, então, a base, tá? E vamos lá. Eu vou fazer com esse aqui, tá? Com caramelo. Ou vamos fazer com azulzinho? Com azulzinho? Fazer com azulzinho? Eu vou pegar o meu feltro aqui e vou virar ele do avesso. E aqui a gente vai fazer o fundo azulzinho, tá? Vamos ver o sentido que tá aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó.
Vou segurar o meu papelão no meio e eu vou tirar ele um pouquinho maior. Então, para que eu possa tirar um pouquinho maior, eu vou deitar a minha caneta. Então, eu vou riscar ele inclinado, tá? Eu não vou riscar de pé, porque se eu riscar de pé, ó, ele vai sair muito rente e depois, mesmo que eu queira costurar ou que eu queira colar, ele não vai ter sobra. Então, não vai me facilitar a vida, tá? Pode usar o compasso, exatamente, Silmara. O que a gente está fazendo, Elisa? A gente está fazendo uma decoração para o cantinho do café. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inclinar a minha caneta e vou riscando. Ó. Quando eu inclino a minha caneta, automaticamente a ponta da caneta, ela vai me marcar mais ou menos de meio a 1 centímetro de distância. Então, eu diminuo muito a minha possibilidade de cortar esse feltro de uma forma que ele não tenha margem para costura. Eu dificulto, né? Na verdade. Ó, eu risco ele, eu fiz o bem rente e tô fazendo o espaçado para que vocês possam ver a diferença, tá? É que aqui a posição não tá muito boa para mim, tá? Eu gosto de fazer essas coisas de pé. Algumas coisas eu trabalho de pé. Ó, deixa eu só riscar mais aqui. A linha de dentro, é a linha que eu fiz bem rente. E a linha de fora é a linha que eu fiz com a caneta inclinada, tá? Eu vou recortar agora aqui o espaço com a caneta inclinada, que é aquela margenzinha que eu quero de costura, porque depois eu vou casear. E vou colocar um fundinho aqui também. Eu vou fazer fundinho com bege palha, tá? Que quando a gente faz algum trabalho com feltro estampado, se vai ficar as costas escondidas, eu gosto de fazer com feltro liso. Vamos lá. Vou tirar um pedacinho do meu bege palha aqui, para que eu possa fazer o fundinho. Vou manter a minha cola quente ligada, porque a gente vai usar ela já já, tá? Colocar uns alfinetes, ó, é que eu gosto de fazer desse jeito aqui. Forma de bolo redonda, é isso aí, Márcia. Ou pega um objeto redondo do tamanho que você queira. Muito esperta essas meninas, porque esse feltro tem duas faces com cores diferentes. Esse feltro, Marilene, ele é um feltro composê. Ele é o feltro da coleção Eterna Arte, que foi lançado pela Santa Fé tem mais de um ano, e ele tem 3 cores, ó. Ele tem esse aqui que é como se fosse uma trama, né? Esse aqui de botãozinho e esse aqui de ondinhas, ó. E aí ele tem as combinações, são várias cores os botõezinhos, tanto os botõezinhos como as ondinhas, ó, cada um vem de uma cor diferente. Eles são lindíssimos, eu adoro. Morro de dó de usar meus feltros. Eu tenho eles aí há um tempão e agora que eu tô começando a me desapegar deles e começando a usar, mas eu gosto demais. E aí eu uso e guardo todos os retalhinhos, porque aí a gente vai fazer um detalhe, vai fazer uma sainha numa boneca, vai fazer uma bonequinha chapadinha assim que dá pra usar, um detalhe na roupinha. Eu guardo tudo, tudo. Eu tenho uma caixa imensa de feltro só de retalho. Agora que eu tô abrindo a minha caixa de retalho pra fazer algumas coisas, mas eu gosto muito de guardar. Até mesmo com termocolante, quando a gente usa, eu guardo tudo. Vou recortar aqui e agora a gente vai começar a montagem do nosso cachorrinho, tá? Morro de dó, eu também morro.
Tenho ele, perfeito. Eu amo demais essas estampas. Demais da conta. Bom, vamos lá. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou passar cola no feltro. Deixa eu ver qual que é o lado avesso. Aqui. Posso passar cola no feltro ou na base, tá? Eu vou passar cola no feltro, porque eu tenho o controle maior de colocar o feltro no centro, a base de papelão no centro. Quem quiser fazer invertido, pode fazer invertido, tá? Eu prefiro assim. Quem quiser colocar o forrobel é nesse momento aqui. Coloca o feltro, coloca o papelão, coloca o forrobel e a outra camada de feltro. Passei aqui então a cola. Vou vir aqui com o meu papelão bem no meio. E vou fazer a mesma coisa nesse daqui. Eu não vou usar forrobel. Os pockets você usa pouco tecido. Uso pouco tecido, Sá. Esse feltro é lindo, né? Sou assim também, morro de dó. Eu também morro de dó de usar os meus feltros estampados. Eu tenho bastante feltro estampado, mas eu morro de dó. Na última Mega eu comprei os de abelhinha e fiquei morrendo de dó de usar. Até agora eu não usei. O da colmeia, que eu achei lindíssimo e eu não consegui usar ainda. Coisa para fazer a gente tem, né? Mas e a dó de cortar? Eu morro de dó. Então, agora eu vou posicionar ele aqui, ó, baseado nesse outro feltro de cima. E o meu eu vou casear, tá? O meu aqui eu vou casear, mas eu vou deixar para casear depois da live, tá? Como que a gente vai fazer a montagem? Eu vou pegar o meu cachorrinho e vou posicionar ele aqui, ó. Tudo que a gente for fazer antes, a gente posiciona, tá? Pra gente saber como que vai ficar melhor. Vou posicionar ele aqui, o cachorrinho aqui em cima e as patinhas do cachorrinho, ó. Lembram que tem a alça da nossa xícara? Tem a alça da nossa xícara. A gente vai colocar ela aqui antes, tá? Ó, ele vai ficar bem na curva aqui do rostinho, as patinhas, e a plaquinha vai vir aqui, ó. Tá vendo que com uma coisa bem simples que a gente tira da internet, a gente monta uma coisa super bonitinha, ó. Ó que legal que vai ficar. Vou tirar aqui um pedacinho do feltro caramelo. Vou tirar um pedacinho desse gofre aqui pra gente fazer a alça da nossa xícara. Oi, Marcinha, tudo bem? Se você corta no forrobel ou EVA com meio centímetro menor que o feltro, que você consegue casear tranquilo. É isso aí mesmo. A Marcinha respondendo aí pra Mônica. Eu amo artesanato, minha vida é meu ganha-pão. Meu também, Silmara. Amo demais isso que eu faço com muito amor, amo muito fazer isso. E também é meu ganha-pão. Ana, eu vou colocar o molde, vou disponibilizar o molde, tá? Para que a Santa Fé possa colocar lá no blog deles. Fiquem ligadinhas aí, que assim que tiver disponível a Santa Fé já coloca. Eu também vou colocar disponível lá aqui na minha página, tá? Para vocês conseguirem acessar. Não disponibilizei o molde porque a gente fez a montagem juntos, tá? Então, por isso que ainda não tinha o molde disponibilizado, porque a gente fez a peça desde o comecinho.
Então, assim, a gente começa fazendo uma peça, a gente acha que não vai ficar legal, né? Quando a gente termina, que mistura as cores, que coloca os nomes. Eu vou concluir esse meu aqui, que eu vou cortar esses nomezinhos aqui do cantinho do café. Vou disponibilizar também para vocês a fonte que eu vou utilizar. Essa fonte que eu utilizei aqui, ela é uma fonte bem pequena, usei, né, ela no tamanho bem pequeno, só para mostrar para vocês que dá para usar com tamanhos menores, mas eu vou finalizar o meu aqui com as fontes, dessa forma que eu mostrei para vocês como corta, e disponibilizo junto com o molde, tá? E aí vocês podem usar também. E as meninas que fizerem, me marquem aí nas redes sociais, marquem a Santa Fé pra gente ver o projeto de vocês prontos também, depois que a gente faz aqui nesse projeto da Santa Fé, do Em Casa com a Santa Fé, tá? Ó, vou colocar aqui a alça da minha xícara. E agora eu vou começar a colagem, tá? Vou colocar aqui primeiro o nome. Eu não vou colar muito rente lá em cima. Eu não vou colar muito lá em cima porque eu ainda vou casear, tá? Quando a Erika mostrou o molde. Ah, eu vou te dar, Silmar, o molde. Não se preocupa não, eu vou colocar disponível para vocês, tá? Eu vou vetorizar direitinho, bonitinho aqui para vocês terem as medidas e eu disponibilizo para vocês. Vou pegar aqui o meu suporte de cola quente, que a minha cola tá ligada. Vou colocar aqui. Ó, posicionei e colei. E agora eu vou colar o meu cachorrinho. Eu coloco um pinguinho de cola, só para eu ter certeza que ele não vai sair do lugar, tá? E aí depois eu vou firmando o restante. Vou colocar aqui cola na alcinha. A cola quente eu uso nesses momentos, tá? Que são momentos assim que a gente precisa realmente que fique bem firme, que não possa soltar. E também que a gente precisa que cole rápido, tá? Eu vou posicionar agora aqui a cabeça do cachorrinho, já coloquei. Essa patinha. Essa outra patinha. Eu acho que o meu cachorrinho vai virar uma menininha, tá? Vou colocar um lacinho nela. Aqui a minha xícara tá colada, estão todos firmes. Agora sim eu venho passando cola para que ele fixe definitivo. Que agora ele não sai mais do lugar. Então nunca passem a cola de uma vez, a não ser que seja para colar um bracinho, uma perninha, né, um sapatinho, aí vocês colhem de uma vez, caso contrário não, tá? Porque se vazar a cola, aí vocês estragam todo o trabalho de vocês. Vou colar aqui a patinha, colar aqui a alça da minha xícara e aqui o restante da minha xícara. Depois eu disponibilizo para vocês o molde se vocês quiserem fazer, ó. Ó como que ficou. Tá vendo que bonitinho? E aqui eu vou escrever cantinho do café. Vou colocar um olhinho aqui no meu cachorrinho. Presta pra mim. Deixa eu ver um olhinho que a gente vai colocar no cachorrinho que vai ficar legal. Eu tenho aqui vários olhinhos da Mônica que já estão soltos. Deixa eu ver se esse aqui vai ficar legalzinho. Ó, que bonitinho. Vamos ver aqui. E aí eu vou testando, tá? Já achei aqui o meu olhinho. Vou pegar ele aqui dentro do pacotinho. E eu não mostro pra vocês a minha bagunça, porque eu faço bagunça.
né? Demais. Ó que lindinho. O que tu achou? Ficou legal? Ó. Ó. Tá vendo? Vou passar cola aqui para colar o olhinho. Quem quiser pode colocar outro tipo de olhinho. Eu ainda vou testar aqui, né? Mas eu acho que ficou bem legal. E aqui eu vou casear em volta para que eu possa finalizar a peça. Certo? Certo, meninas? Vou fazer uma marcação aqui, ó. A divisão aqui do focinho. Aquelas marcações que a gente fez no começo. Ó. Tá? Vou concluir toda a minha peça aqui, tirar essas marcações de caneta e aí eu venho e mostro pra vocês ela com uma foto, certo? Quero molde sim, vou disponibilizar o molde pra vocês. Tá muito lindo, adoro cachorro. Também amo cachorro, Lúcia. Amei a parede de fundo. Obrigado, Marcinha. Certo, meninas? Gostaram? Eu fico aqui onde encontro esses olhinhos. Os olhinhos são da Mônica Artes. Ela tem os olhinhos resinados, ó, de vários modelos. Eu vou colocar para vocês também junto com o molde qual o olhinho que eu coloquei, tá? E aí vocês conseguem entrar no site dela e escolher uma diversidade de olhinhos que elas têm. Que ela tem lá no site dela, certo? Meninas, muito obrigada, fiquei muito feliz de passar essa tarde de sábado com vocês e conseguir colocar um pouquinho do que a gente faz aqui no ateliê e de como que eu começaria essa peça. Muito obrigada, Santa Fé, por me dar essa oportunidade, eu gostei demais de estar aqui de tarde no sábado, quem sabe eu volto aí em outros sábados também. Aproveitem aí, meninas, que até o fim de abril, todo dia tem várias lives com várias artesãs, tá? Muita coisa legal. Na terça aqui a gente tá de volta de novo com a Lili e tem muito mais live aí rolando até o final do mês de abril. Segunda a gente volta com a nossa live aí, que a gente faz todas as segundas-feiras, certo? Ficou muito lindo. Obrigado, Nani. Não te dei um beijo hoje. Show sua live. Obrigada. E se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem me chamar depois, podem me chamar. Eu vou providenciar os moldes aqui e o número dos olhinhos e tudo que eu usei de material para disponibilizar para vocês. Tá bom? Quero ver a finalizado. Vou colocar, Menezes. O que eu vou fazer na Lili? Coisas para crianças, para as crianças se divertirem aí nesse tempo de parada. Obrigado, Kelinha, beijo para você também. Obrigado, Lúcia, obrigado pela primeira vez aí das meninas também, viu? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem então aqui no canal da Santa Fé, no Facebook, que tem mais uma live aí. A Thalita Ortega tá vindo com mais uma live agora às 18 horas. E até o fim do mês tem muito mais coisa legal aí para vocês acompanharem, certo? Beijo, meninas, muito obrigada, fiquem com Deus e bom restinho aí de fim de semana. Tchau!